Olá, nós vamos dar início agora a uma parte do R em que ele é muito bom, ou seja, a parte gráfica. Vamos ver como a gente faz gráficos no R. Nós vamos começar na primeira parte a ver o básico de gráficos do R, em que a gente não precisa de nenhum pacote, instalar nenhum pacote, além do que já vem instalado no pacote base do R, que é o Graphics. Ou seja, você não precisa nem ativar nada, ou seja, qualquer uma dessas funções ele funciona normalmente, basta estar com o R ali e essas funções vão funcionar. Então a gente vai ter vários tipos de gráficos, a gente vai ver como que a gente gera os diferentes gráficos e como a gente personaliza esses gráficos. Então a gente tem aqui, vamos usar inicialmente aquele nosso arquivo, o íris. Vamos carregar o arquivo. E lembrando que a gente tem nesse arquivo íris, a gente tem 5 variáveis, em que 4 são valores numéricos de medidas das sépalas e pétalas das plantas, e a quinta variável é o nome da espécie, e a gente tem 3 espécies. Bom, uma primeira tipo de gráfico é a plotagem, ou seja, de um gráfico XY, e que é bem simples. Basta a gente comando plot e entre parênteses x e y. Pegando esse arquivo íris, por exemplo, a gente pode pegar o comprimento da sépala pela largura da sépala, por exemplo. Vamos plotar esses dois valores. Então, aqui é dados, cifrão, primeira variável, dados, cifrão, segunda variável. Simplesmente fazendo isso, a gente clica aqui, a gente vai ver o gráfico aqui nessa parte, em que está aqui o nome de uma variável e a outra variável, e o gráfico aqui. Uma coisa aqui importante, vocês podem ver, aqui na parte de gráficos, se a gente clicar aqui em Zoom, vocês têm aqui abre uma janela com o gráfico aqui maior para vocês olharem com mais detalhes, ok? Então esse é um gráfico simples, a gente não personalizou nada, simplesmente colocou uma variável e outra e ele plotou os gráficos. Então é bastante simples, ou seja, só um comando plot e o nome das variáveis e ele plota o gráfico. Só que a gente pode personalizar isso bastante. Por exemplo, a gente pode alterar alguns parâmetros, como por exemplo aqui, a gente usando o comando aqui dentro, a gente mesma coisa, do anterior era plot, uma variável, outra variável, vírgula, type. E aqui a gente tem as opções P, que é, ou seja, não mudou nada no gráfico, que é o P é justamente desses pontos dessa forma como estão. E a gente tem outras opções. As outras opções no lugar de type aqui, a gente tem L, B, O ou C. O que acontece se a gente colocar, por exemplo, substituir o P por L? Vamos olhar no gráfico? Veja, ele fez linhas unindo os pontos. É óbvio que para esse tipo de dado desse gráfico, isso não faz sentido, né? Ou a gente tem ainda o B, por exemplo, o que ele faz? A mesma coisa, só que ele coloca os pontos e as linhas unindo os pontos. Ou o O, por exemplo, ele vai fazer outro tipo de traçado. E o C, traçado, mas sem os pontos. Então, claro que para outros tipos de gráfico, essas são opções bem interessantes, mas naturalmente com essa plotagem que a gente tem aqui no momento, o P, que é o default dele, ou seja, se a gente não coloca nada, ele vai fazer o tipo P. Igual a gente colocou aqui em cima, a gente não especificou nada, ou seja, se a gente não especificou nada, ele faz o type tipo P, que são os pontos. Mas os próprios pontos, você pode... Aqui estão bolinhas, né, não preenchidas. Dá para mudar isso? Sim. Qual é o comando para isso? Aqui repetindo, ó, igual plot, xy, vírgula, pch. Esse é o comando para alterar esses pontos. E a gente, que valores a gente pode colocar aqui?
pelo menos de 0 a 18, acho que até valores maiores que isso também, é só ir testando. Por exemplo, colocando 0, quadrados. Se eu usar 1, é o padrão que a gente estava. Vamos trocar para 2 triângulos. 3 cruzes. 4 x. 5 losangos. E assim por diante. Vocês podem ir testando os diferentes números e achando o que mais lhes agrada. E agora vamos um pouco. Bom, a gente gera a figura, eu estou vendo a figura aqui. Mas, claro, normalmente eu que gerei uma figura, eu quero usar isso na minha tese, na minha dissertação, no meu artigo. Como que eu gravo essa figura lá no meu... Como que eu salvo essa figura? Tem duas maneiras. A primeira é aqui pela tela, mesmo aqui na gráfica, a gente tem aqui, ó, Export. Eu clico aqui, eu posso salvar como imagem ou como PDF. Se eu clicar aqui, imagem, eu tenho os formatos, aqui ó, eu escolho o formato, pode ser JPEG, PNG, TIFF, BMP, e entre outros formatos. Aqui o diretório, normalmente onde ele vai salvar aqui padrão é o seu diretório de trabalho, onde você está trabalhando, mas você pode alterar isso aqui. Aqui você dá o nome da figura. E aqui o tamanho da figura, você pode especificar aqui. E você pode salvar. Daí só clicar em salvar e pronto, está salva a imagem. Ainda aqui tem mais uma opção, ou seja, veja aqui, ó, além de ter o PDF, como falei também, você pode salvar ela como PDF, ou ainda copiar para transferência. Então você pode dar um copiar aqui e simplesmente um colar lá no Word, por exemplo, ela cola lá. Ok? Mas a gente pode salvar ela também aqui usando a linha de comando. E por que aqui? Porque se tem essa opção aqui, porque a gente vai usar aqui linha de comando para salvar. A gente vai ver mais à frente, quando a gente usar, por exemplo, um looping, por exemplo, eu posso, num comando, gerar dezenas, centenas de figuras com um único comando. E aí eu não consigo, naturalmente, salvar uma por uma manualmente. Eu posso simplesmente gerar um monte de figuras e daí eu tenho que especificar aqui, né, no script, como salvar essa figura. Então, como a gente faz isso? A gente está aqui, ó, uma plotagem, que é o gráfico. Deixa eu colocar essa linha aqui, ó, a linha 214, se eu rodar ela, é aquele gráfico que a gente fez ali normal, o inicial, certo? Eu quero salvar esse gráfico aqui que está na linha, o script dele está na linha 214. Eu acrescento essa linha antes, a 213, e essa depois, a 215. Ou seja, ele vai salvar o que está entre essas duas coisas aqui, que é essa linha 214. Ou seja, eu começo aqui especificando PNG, o tipo de ou seja, o tipo de extensão que eu quero na minha figura. Se eu quisesse JPG, eu ia colocar aqui JPEG, ou se eu quisesse, enfim. Então aqui eu especifico o tipo, né, do arquivo, da extensão do arquivo que eu quero. Aí aqui file, igual, entre aspas, o nome do arquivo. Por exemplo, figura1.png, sempre colocando a extensão, ponto, a extensão, no caso, se eu estou usando aqui dizendo que eu quero PNG, então aqui PNG. Então, unidade, que pode ser aqui ser em centímetros, ou aqui está em polegadas, por exemplo, e a resolução, 300 dpi. E largura e altura. Então, isso aqui é interessante, justamente porque muitas vezes a gente precisa gerar uma figura e para mandar para um artigo, a revista exige, muitas vezes, a resolução mínima que exige é que seja em 300 dpi. Se você simplesmente salva ali sem especificar a altura, ele vai salvar numa resolução que às vezes é inferior. E daí quando você manda para a revista, ela vai dizer, não, a gente precisa de uma resolução maior. Então aqui é legal que você pode especificar, conseguir a resolução que você quer com a resolução necessária para você publicar seu artigo. Então, você especifica aqui em cima, nessa linha, os parâmetros, ou seja,
Veja, e esses parâmetros de resolução, largura e altura não são obrigatórios. Se você não especificar, ele vai fazer o default. Mas você tem que colocar o tipo e o nome do arquivo. E você pode, então, especificar as demais coisas. Veja, se a gente coloca aqui o cursor aqui em cima do PNG, ele mostra aqui as outras opções que você tem para colocar. Ou seja, então a gente tem várias outras opções que você pode trabalhar ainda assim. Mas o principal é isso, assim, você vai trabalhar resolução, tamanho da figura que você vai querer. E aí, como falei aqui na linha 214, é o comando para gerar a figura. E na linha seguinte, esse comando dev.off, abre e fecha parênteses, que ele mostra que, ou seja, terminou aquilo que você quer gravar ali. Então, o que está entre essa primeira linha e essa última, que é esse comando aqui do meio, ele vai salvar, nesse caso, na sua pasta de trabalho que você está usando, certo? Com isso a gente grava. Então a gente viu aqui, pelo menos aqui, 3 maneiras de a gente salvar uma figura, por exemplo, né? Desde clicando aqui em exportar, salvando diretamente, ou então copiando para a área de transferência, ou aqui via script para salvar uma figura. Quando a gente vai publicar um artigo, às vezes a gente gerou vários pequenos gráficos, só que a gente quer juntar eles e montar uma única figura, por exemplo. A gente pode fazer isso direto, e às vezes, por exemplo, você gera lá as 4 figuras, e você vai lá, sei lá, num Paint ou outro programa e junta elas e salva. Você já pode fazer isso direto aqui. Você pode fazer vários gráficos numa mesma janela. E para isso a gente usa esse comando aqui. Par e mfrow. Aqui, nesse comando aqui, eu coloquei par mfrow igual a esse vetorzinho, um vetor de 2x2. E aqui o que eu estou dizendo com esse 2x2? Que eu vou organizar meus gráficos em 2 linhas e 2 colunas. Então, nesse exemplo aqui, vamos gerar 4 gráficos e eu quero que esses 4 gráficos fiquem ordenados em 2 na primeira linha e 2 na segunda linha. Então, se eu executar essa linha aqui, não aconteceu nada. O que ele vai fazer? Os próximos 4 gráficos que eu gerar, ele vai organizar eles nesse formato. Então aqui eu coloquei 4 gráficos aqui na sequência, aqui, usando parâmetros diferentes aqui no nosso arquivo iris. Aqui. Então vamos lá. Gerei o primeiro. Gerei o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos dar um zoom aqui para ver melhor. Está aqui. Os 4 gráficos numa única janela. E se eu salvar isso aqui, ou seja, ele salva com uma única imagem meus 4 gráficos. E, naturalmente, eu posso especificar outras combinações. Aqui eu especifiquei, né? Quero 2x2, eu quero todos na mesma linha, eu quero todos na 1x2, enfim, ou quantos gráficos eu quiser, eu quero 6 gráficos, eu quero só 2 gráficos, enfim. Você especifica aqui. E a partir daqui, se eu for gerando outros gráficos, ele vai manter todos nessa configuração. Se eu começar a gerar os gráficos, ele vai manter essa configuração aqui. Como eu faço para voltar para o normal? De novo, eu executo o mesmo comando, par mfrow, só que eu ponho 1 por 1, que é o padrão. Se eu executo isso aqui, e aí gero, por exemplo, um gráfico, e voltou ao normal. Bom, até aqui a gente só gerou os gráficos e a gente não já viu uma personalização ali, ou seja, a gente pode mexer nos formatos dos pontos, mas a gente precisa de outras coisas. A gente quer mexer legenda, a gente quer mexer título do gráfico, a gente quer outros parâmetros. A gente pode mexer nesses parâmetros? Sim. Então, vamos pegar o mesmo gráfico aqui que a gente estava gerando, só que vamos adicionar mais elementos. Então, vamos ver aqui. Essa primeira parte aqui, veja, isso aqui é tudo um comando só. Enquanto a gente está separando aqui por vírgula, ou seja, continuação, veja, a gente pode um script, ele pode estar escrito tudo numa única linha, ou eu posso, ele pode estar escrito aqui em várias linhas. O R sabe que aqui não terminou o comando, que aqui tem uma vírgula no final da linha, então ele sabe que ainda tem mais coisas, ou seja, então continua
tem mais outros parâmetros dentro do que eu estou colocando aqui. Tanto que eu abri o plot, o parênteses do plot aqui, e eu estou fechando ele aqui. Um detalhe importante para lembrar, vamos aproveitar e falar nisso, sempre quando você estiver escrevendo, muitas vezes quando a gente dá erro, quando uma coisa com o script que ele está fazendo, o próprio R, ele dá dicas do que está errado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, se eu tirar essa vírgula aqui, por exemplo, esquecer de colocar essa vírgula, e tentar executar isso aqui, ele vai dar um erro, porque ele vai interpretar que não continua o comando, mas está faltando aqui, está faltando parênteses aqui para fechar aquele plot. Então ele vai dar algum erro. Então, tem várias coisas, pequenos detalhes que ele tem que sempre estar atento. Esses detalhes de vírgula, abrir e fechar parênteses, são pequenos detalhes que são importantes a gente sempre estar olhando. E se ele dar alguma coisa errada, olhem, porque às vezes é algum pequeno detalhe desse. E, detalhe, às vezes você já digitou alguma coisa errada, ele deixou de fechar, tem uma vírgula sobrando, tem uma vírgula faltando em parênteses que não foi fechado, ele aparece já aqui do lado, aqui no número da linha, um xizinho vermelho aqui. Vocês colocam o mouse em cima, ele já mostra, ó, está faltando, ele já dá uma dica aqui do que está errado. Então, se tem um xizinho vermelho aqui do lado, é que tem alguma coisa errada. E aí ele vai apontar o que está errado. Então, vocês olhem esses detalhes. Ou quando vocês executam um programa e deu um erro, aqui embaixo na tela do console, vai ter uma mensagem de erro. Leiam essa mensagem de erro, porque vocês lendo essa mensagem de erro, muitas vezes ali já está a solução, está dizendo o que está errado. É um objeto que se chamou dentro aqui da função, mas você não tinha criado aquele objeto, por exemplo. Então ele vai dizer aqui, não achei o objeto. Ou ele vai dizer que não achou a função, ou seja, de repente você precisa de um pacote específico e você não carregou o pacote, por exemplo. Então você tem vários tipos de erro e a maior parte deles você consegue ver aqui já embaixo na mensagem de erro. Você lê a mensagem de erro, você consegue já identificar qual que é o erro. Mas voltando aqui à nossa personalização do gráfico. Como eu dou o nome nos eixos X e Y? Veja que se eu não especifico o nome, o que ele faz? Ele coloca já o nome aqui da coluna, aqui, ó, dados, cifrão, sepal, underline L. Né? Ele já dá o nome da coluna aqui como os nomes dos eixos X e Y. Mas eu posso especificar isso, ou seja, isso aqui não é legal. Eu vou publicar o artigo na dissertação, não vou deixar dessa forma aqui. Então a gente pode personalizar com o comando xlab igual, entre aspas, o nome que você quer para o eixo X, ylab igual, entre aspas, o nome do eixo Y. O título principal do gráfico, que vai aqui em cima, é o main. E aí vai o título do gráfico. Você pode também delimitar, por exemplo, os valores do gráfico. Aqui, se você não especifica esses aqui, por exemplo, o limite do eixo X e do eixo Y, ele faz naturalmente automático conforme os seus dados. Por exemplo, aqui ele está indo de cerca de 4 até 8. E aqui está indo de 2 até 4. Mas digamos que eu quero forçar que ele comece aqui não em 4, que ele comece em 3, por exemplo, e vá até 9. Quero que ele comece em 1 e vá até 6 no eixo Y, por exemplo. Então eu posso especificar os limites do meu eixo X e Y. A cor dos pontos eu posso mexer? Sim, com o comando col, igual, e o nome da cor. Eu vou falar daqui a pouco sobre os nomes das cores. Aqui eu especifiquei um nome de cor. PCH que a gente já viu, o formato dos pontos. Coloquei aqui um formato de ponto. E nesse col aqui, cor dos pontos, é a cor da linha aqui do ponto. E o outro aqui, BG, é o cor do preenchimento do ponto. Então eu posso ter a linha em torno de uma cor e o preenchimento com outra cor. E o TCL
é o tamanho dos traços nos eixos. Esses tracinhos aqui, ó, no eixo Y, no eixo X, aqui, por exemplo, o tamanho desses traços. Eu posso especificar isso aqui, ó. Eu posso aumentar ou diminuir esse tamanho. E aqui, ó, a gente olha aqui que os números aqui no eixo X, eles estão aqui escritos aqui normal, e aqui estão de lado aqui no eixo Y. Eu posso alterar isso? Sim. Com esse comando LAS, que é o LAS, em que os valores podem ser 0, 1, 2 ou 3, por exemplo, que você coloca os dois na horizontal, os dois na vertical, um na horizontal, outro na vertical e o contrário, ou seja, todas as opções possíveis. Você pode testar isso usando as diferentes orientações aqui de LAS. E o tamanho do ponto. O tamanho do ponto, comando CEX, aqui com CEX igual, você pode especificar o tamanho do ponto. E ainda o BTY altera as bordas, em que a gente tem o default, que é O, e as outras opções são L7CU ou o fechamento aqui do colchete. Qual que é a lógica disso aqui? O O é o default, tem todas as bordas. Aqui a linha no gráfico, ó, tem todas as bordas. Aqui à esquerda, embaixo, da direita e em cima. Cada um deles ele vai ou suprimindo. O C, por exemplo, ele vai ter o de cima, o da esquerda e o de baixo. Ok, forma um C. O U, por exemplo, tem os da direita, esquerda e o de baixo, não tem o de cima. E o N, por exemplo, ele tira todas as bordas. Então vamos executar isso aqui e ver como fica. Com todas as personalizações aqui. Tá aqui, vamos dar um zoom para a gente ver melhor. Aqui eu coloquei aqui, o título do gráfico, o nome do eixo X, o nome do eixo Y. Eu tirei, ó, ele ficou só aquela escala aqui do lado, mas o quadrado aqui, o retângulo aqui em torno do gráfico, ele foi suprimido, portanto eu usei a opção N. Eu especifiquei uma cor de linha aqui em torno coloquei o tipo e ponto aqui um quadrado, a linha em torno aqui é verde, o miolo aqui é laranjado, né, um laranjado, um dourado. Então você pode especificar os números que estão aqui na horizontais, tanto no eixo X como no Y. Então a gente consegue personalizar cada detalhezinho do gráfico. De forma relativamente simples. Basta então ter os diversos comandos. Se a gente não usa algum deles, ele usa o default que é o ArtView. Basta colocar plot x e y e faz o gráfico. Mas, naturalmente, com esses pequenos detalhes, a gente pode personalizar o gráfico do jeito que a gente quer. E, naturalmente, a gente tem os outros tipos de gráfico, como, por exemplo, os histogramas. Como gera um histograma? Simplesmente hist e a variável. No histograma, a gente precisa, no plot, a gente precisa de duas variáveis, x e y. No histograma, a gente precisa apenas de uma variável. Então, essa mesma variável que a gente está trabalhando, aqui o comprimento da sépula, então aqui vai estar no eixo x e aqui a gente tem a frequência no eixo y. Então, está aqui o histograma, ele gerou o histograma. Da mesma forma, igual a gente viu aqui vários desses comandos para personalizar o plot, a maioria das coisas serve também aqui para os outros tipos de gráfico. Então, para escrever as legendas dos eixos, o título do gráfico, também a gente pode personalizar tudo isso aqui também. A gente pode usar essas coisas aqui de cima. Claro que algumas coisas específicas, por exemplo, aquelas coisas que dão tamanho de ponto, tipo de ponto, esse tipo de coisa não funciona no histograma porque não tem pontos aqui. Por outro lado, a gente pode personalizar outras coisas aqui no gráfico. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Opa, aqui está errado aqui, vamos corrigir aqui. Isso aqui, tira essa linha aqui, não. Aqui.
personalizando o gráfico. Vamos ver aqui. Ó. Mesma coisa, pegando a mesma variável aqui, a gente pode dar um título, main. Coloquei aqui folha. O comprimento da sépula, que como legenda do eixo Y, do eixo X. Frequência como legenda do eixo Y. E também eu posso especificar as cores aqui. Aqui eu coloquei, ó, a gente coloquei o vetorzinho. C, lembra que C faz que a gente coloca um vetor. Então eu comandei col para dar a cor. Se eu colocar col igual e o nome de uma cor, ele vai colocar todas as colunas com uma única cor. Aqui eu coloquei, então, um vetor e coloquei duas cores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma coluna com uma cor, a outra coluna com a outra. Daí, com uma cor e outra cor. Ele vai colocar cores alternadas entre as colunas. Se eu colocar 3 cores aqui, ele vai fazer 3 cores de forma alternada, e assim por diante. Se eu colocar uma cor, ele vai colocar todas as colunas da mesma cor. Eu posso especificar também a cor da borda também, aqui com borda igual a gold. Coloquei outra cor aqui. Aqui também a gente pode mexer a questão do alinhamento do texto. E a gente também pode, ó, col.axis, eu posso mudar a cor do texto nos eixos também. Então, essa é outra coisa que eu posso alterar também. Então, vamos ver como fica esse gráfico aqui personalizado. Ó, vamos dar um zoom. Veja, eu coloquei aqui a cor aqui dos eixos, aqui iam ser vermelho, está aqui, ó, eu mudei a cor aqui nos eixos. Eu coloquei aqui, ó, a legenda e a posição da legenda, que eu mudei ali no, você pode colocar aqui o alinhado à esquerda, o centralizado, o alinhado à direita. E como eu coloquei duas cores, veja, e a borda, tá vendo que eu coloquei gold, ou seja, a borda aqui em torno está dourada de cada coluna, e especifiquei duas cores, então ele está com cores alternadas. Então tudo isso que a gente pode personalizar o nosso gráfico. Outro tipo de gráfico que a gente usa bastante é o boxplot. E vamos ver aqui mais algumas coisas aqui no boxplot. Antes de gerar o boxplot, eu vou usar eu vou criar aqui um objeto. Vou dar um nome qualquer aqui, eu dei um nome especificando o que é, para a gente facilitar te lembrar o que é depois. Que eu estou criando aqui, ó, mediana dessa variável que a gente está trabalhando aqui, comprimento da sépula. Eu só coloquei aqui, nesse arquivo específico, não tem valores de NA. Mas lembrando, sempre a gente vai trabalhar, fazer os cálculos de mediana, desvio padrão, média, etc. É bom a gente acostumar a colocar NA.rm igual a true, ou seja, se tiver NA no nosso dado, e que frequentemente nossos dados de laboratório sempre tem, às vezes uma amostra, tem um genótipo falhou, a gente não tem informação de um paciente, de uma amostra, enfim. É bem frequente de ter alguns valores de DNA na nossa tabela. Então, é bom acostumar a sempre colocar, por exemplo, nessas situações em que é necessário, colocar isso aqui, porque daí, se você não coloca e tem valor de DNA, ele vai dar um erro aqui embaixo dizendo que está errado. Então, o que ele vai fazer aqui? Calcular a mediana do comprimento da sépula. E eu vou armazenar essa informação nesse objeto aqui. Eu vou usar isso mais para frente. Vocês vão ver daqui a pouquinho o que eu vou fazer com isso. Bom, o boxplot, eu uso o comando boxplot e especifico a variável. Só que eu posso fazer isso aqui também. Ou seja, normalmente, muitas vezes o boxplot a gente quer comparar. Ou seja, tem várias coisas que a gente quer, às vezes, comparar. E eu posso querer comparar, por exemplo, vamos pegar essa mesma variável, comprimento da sépula. E nesse banco de dados eu tenho 3 espécies. Então eu posso fazer um boxplot para cada uma das 3 espécies. Eu poderia fazer isso, por exemplo, criando, fazendo um objeto e separando aqui os dados para cada uma das espécies. Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer da seguinte forma: boxplot, o nome da variável, põe aqui o sinal de till
E o nome de uma variável que seja justamente um fator, que é class, por exemplo, que é a variável que tem as 3 espécies. E aí eu posso colocar aqui personalização do boxplot, como o título principal, né, o main. Mesma coisa, a gente pode especificar os eixos, né, x, y lábio, é a legenda do eixo y, por exemplo. E aqui eu coloquei names. Names eu coloquei aqui justamente as nossas 3 espécies. E ali está também o legenda do eixo X. Então eu coloquei aqui nossas 3 espécies, criei no banco de dados. E aí, se eu executar, ele gerou o nosso boxplot aqui. Então a gente pode ver que ele colocou os títulos, coloquei sépalas, comprimento, espécies e os nomes das espécies. E o boxplot de cada uma delas. Mas tem mais uma linha que eu coloquei aqui que eu não executei ainda. Esse é a B-line. E aí o que eu coloquei aqui? A B-line, H igual. E aí eu coloquei o nome desse objeto aqui. O que tinha nesse nome desse objeto? A mediana dessa variável. H de horizontal, ou seja, ele vai criar uma linha horizontal e que nesse em cima do gráfico que eu gerei agora aqui. E em que ponto que ele vai colocar essa linha? Ele vai colocar aqui no eixo, vai cruzar o eixo Y no valor que eu especifiquei aqui. Eu posso colocar um número aqui, por exemplo, colocar 5. Ele vai traçar essa linha horizontal aqui no 5, no 6. Mas no caso aqui, eu pedi para ele traçar essa linha na mediana dessa variável. Então, se eu executar essa linha, aqui, ó, ele traçou na mediana. E eu calculei a mediana do conjunto, né, das 3 espécies em conjunto. Então, aqui dá, acho que 5,8, uma coisa assim, essa mediana. Então, ele traçou essa linha horizontal que corresponde à mediana das 3 espécies. E a gente pode ver, então, que essa primeira espécie está, né, abaixo da mediana e essas outras duas, essa que está bem próxima à mediana e essa aqui está acima da mediana. Também no boxplot a gente pode fazer outras personalizações. Então, a gente pode ver aqui que eu coloquei a mais aqui. Not igual a true. E coloquei aqui call igual um vetor contendo nome 3 cores. E também na abline eu especifiquei call e deu o nome de uma cor. Ou seja, eu posso especificar a cor dessa linha que ele vai traçar. Eu posso especificar a cor de cada um dos boxplots. E o not igual a true. O que é o not? Vamos ver, gerar o gráfico aqui, que fica mais fácil explicar o que é. Vamos gerar aqui e vamos dar um zoom aqui. Veja, cada um dos boxplots ficou de uma cor diferente. A linha ficou da cor vermelha, como eu tinha especificado. E vejam que agora o boxplot tem essa cinturinha. Essa é a opção not. Ou seja, se ela tiver igual a false, que é o default deles, se não coloca nada, ele faz aquele boxplot retangular tradicional. Se você coloca not igual a true, ele vai fazer essa boca aqui do lado aqui do boxplot. Em que ajuda isso? Isso aqui mais ou menos já ajuda a você ver se tem diferença entre uma coisa e outra. Não é um teste estatístico, mas, de modo geral, você pode ver assim, ó, se a boca aqui de um boxplot aqui, ó, ela não se sobrepõe com a boca do outro, provavelmente a diferença entre esses dois é significativa. Então, nesse caso, ó, que aparentemente tem uma diferença significativa nessa medida, tanto
em todas as três espécies, elas são significativamente diferentes uma das outras. Se essas bocas aqui tivessem sobrepostas, muito provavelmente então não seriam significativas. Claro, isso aqui não é um teste estatístico, mas você olhando visualmente você já tem uma ideia do que é ou não uma diferença significativa usando, por exemplo, então o NOT. Então, com isso, a gente encerra a nossa primeira parte de gráficos no R.